necessário encontrar o fio da meada. O ponto de partida. Aquele que abre as portas do entendimento, facilitando o palmilhar de qualquer caminho por mais difícil que seja. Encontrar este fio da meada talvez seja mais difícil do que o próprio caminho. O burburinho sonoro que nos rodeia, dispersando a concentração necessária. Fator indispensável para encontrá-lo. Buscaremos aqui esclarecer e compreender o que viemos dizendo, tentando encontrar a chave deste enigma que encobre como se fosse um véu a memória de nosso passado. Nosso passado como partícula divina posta na matéria, para transmutá-la. Nunca esqueçam que a dificuldade de entendimento das coisas que estão ocultas debaixo dessa capa de pó da terra, de nosso corpo físico, está diretamente relacionada com o encontro do Deus existente dentro de nós. Quanto mais nós conseguirmos aproximar o pó da terra com o sopro divino, maior entendimento teremos das coisas que dizemos ocultas. O oculto está relacionado apenas ao corpo físico. A inteligência, a razão, a lógica, o raciocínio e a memória do corpo físico estão diretamente relacionados às experiências que vivenciou. As experiências do espírito em outro corpo físico dificilmente serão reveladas ao atual, a menos que seja necessária ao adiantamento próprio ou do de outras pessoas. Quanto mais nos aproximarmos de nosso Deus interior, maior será a inteligência, a razão, a lógica, o raciocínio e a memória de tal forma que nosso espírito conseguirá paulatinamente transferir para o corpo físico tudo aquilo que vivenciou. Uma das chaves para o pleno entendimento está na composição do nosso agregado humano, ou seja, o que somos. De que partes distintas se compõe este ser que se chama homem? Para Paulo de Tarso, o homem é um complexo integrado por 3 partes distintas: corpo, alma e espírito. Distingui a alma de espírito, dando a ela a nítida função de mediador plástico, isto é, função de ligar o corpo ao espírito. O Deus da paz vos conceda santidade perfeita e que vosso espírito, vossa alma e vosso corpo sejam guardados de modo irrepreensível para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. As pessoas a quem foi dirigido esse ensinamento eram muito simples, de pouca cultura, não dedicadas às letras e às ciências. Portanto, incapazes de compreender dissertações mais aprofundadas sobre assuntos que requerem uma boa base de conhecimentos tanto nas ciências físicas como nas que se relacionam com o espírito. Quanto a quem transmitia o ensinamento, e eram inspirados pelo Espírito Santo, não podiam receber todo o conhecimento da verdade, porque seus cérebros não tinham estrutura suficiente para recebê-lo. Todo o conhecimento tem que ser paulatinamente distribuído, para não haver prejuízos. O Espírito Santo só poderia trazer à luz as verdades que os homens pudessem entender. Kardec, espírito iluminado, de grandíssimo conhecimento tanto nas letras como nas ciências, apresenta como corpo, perispírito e espírito. Como codificador de um conhecimento novo, não podia desviar sua atenção com assuntos e pesquisas que pudessem ser desenvolvidas posteriormente pelos seus seguidores, ou buscadas em conhecimentos já adquiridos por outras filosofias bem mais remotas e profundas. Afinal, ele calca um novo conhecimento sobre o tripé filosofia, ciência, religião, por isso deveria ater-se exclusivamente a itens que seriam indispensáveis à estruturação completa desse novo conhecimento. Não importa a forma e as palavras como é apresentado o nosso agregado humano, o importante é conseguirmos entender o que realmente somos e o que realmente representamos. Assim como na botânica, alguém poderia dividi-la em gramíneas, arbustos e árvores, e, ainda, de acordo com o tipo de folhas lanceoladas, cordiformes, filiformes, reniformes, sagitadas etc. ou de outra forma qualquer e não estaria fugindo à realidade, porque dentro de seu modo de ver estaria sendo correto. Assim, também com relação ao que somos ou do que somos compostos, não importa a divisão que fazemos ou as palavras que usamos. O que importa é o pleno entendimento desse complexo chamado homem. Na composição setenária, assim chamada porque divide nosso agregado em 7 partes, demonstra-se que o espírito pode ser dissecado, dizendo melhor, vibra em 7 frequências distintas, dando a esse conjunto a nítida impressão de desenvolvimento progressivo. É necessário desenvolver o primeiro para abrir as portas do segundo. Não se chega ao terceiro sem haver palmilhado, vivenciado, experimentado o anterior. Com esse aprendizado progressivo,
chegamos à condição de transmutar a matéria que nos envolve, em luz. Nesse momento, estamos prontos para a ressurreição. A composição setenária não vem invalidar a composição ternária, pelo contrário, acrescenta conhecimentos que completam e dão melhores condições de entendimento, mesmo aos que possuem pouco conhecimento sobre o assunto. De acordo com ensinamentos de filosofias remotíssimas, com origem na Vedanta, civilização Veda, a mais antiga que se tem conhecimento, e conservadas através dos tempos pelo ensino eletivo dado aos iniciados, que viviam em conventos ou clausuras, como atualmente os monges e as freiras carmelitas, podendo ser também pessoas que viviam na comunidade, mas frequentavam essas escolas, mantendo certo sigilo sobre o conteúdo do conhecimento recebido. Esse conhecimento foi mantido e retransmitido por alguns filósofos bem conhecidos da humanidade contemporânea, Platão, Sócrates e Pitágoras. A grande dificuldade na disseminação desse conhecimento foi a pouca cultura do povo em geral, daqueles que não participavam das escolas iniciáticas. O profundo conhecimento que esses filósofos possuíam e conseguiram transmitir aos seus seguidores, ainda hoje causa espanto a muitos pela amplitude desses conhecimentos. Tal composição já é totalmente aceita por todo aquele que dela toma conhecimento, e atém-se ao estudo desprovido de preconceitos, como racionalmente aceitável. A seguir, sucintamente, delinearemos cada parte deste agregado, o suficiente para um entendimento superficial. Sempre lembrando que não são partes estanques e sim um só conjunto que se completa e se complementa mutuamente, embora vibrem cada uma numa frequência distinta.